Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio Almeida. O homem que não gosta de dinheiro, o homem que nunca poderá ser comprado, pela verdade meu Jesus morreu, eu morrerei pela verdade, ainda que cause desgraças, não importa, a verdade de Cristo, ainda que Cristo for para as trevas, eu irei com ele, e se eu for para as trevas, o Senhor será a minha luz. Todos querem Jesus para entrar no céu, no belo paraíso. Eles querem Jesus para ir no paraíso. São interesseiros. Mas se Jesus for para o tormento, eles o abandonam. Como os discípulos abandonaram Jesus ao ver que ele perdeu o ministério, foi preso, julgado, condenado e morto. Então desacreditaram no Messias que perde para os homens. Não creram nele, não creram e abandonaram. Tanto é que ao terceiro dia foram pescar. Jesus manifestou-se no meio deles dizendo: lançai a rede à esquerda, porque não pegaram nada. Então eles abandonaram o evangelho e foram pescar. Aqui fala uma palavra em João 1, 24, e os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram-lhe, disseram: por que batizas tu, João Batista, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis, esse é aquele que vos vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele ao qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, é sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Assim disse João Batista. Mas aqui, em Lucas 7, ele diz assim: és tu aquele que é prometido de enviar, Jesus? Ou esperamos outro? Desculpe. Nem João Batista acreditava que ele era o próprio Filho de Deus, o Cristo. És tu aquele? Ou esperamos outro? Veste, Felipe, que eu adivinhei seus pensamentos debaixo da figueira. Agora crede, bem-aventurado quem não viu e creu. Muitas e muitas pessoas não viram Jesus e creem no Cristo. Agora aqueles que precisam ver milagres, aqueles que precisam de demonstração, moveres, língua estranha, outras pantominas na igreja para crer em Jesus, esses são falhos. Quem crê em Jesus, mesmo sem ver, mesmo sem ler os escritos sagrados, sabendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo para tirar o pecado, para desfazer as obras de Satanás, sabendo disso, crendo em Jesus, será salvo, tu e tua casa. Mas o Cristo não fez questão de dizer: mulher endemoniada, eu te curei. Não, ele diz: a tua fé te curou. Jesus se esquivava. Jesus disse ao centurião do Cafarnaum: eu vou em tua casa.
Ele falou, não, senhor, não precisa ir, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, basta o senhor mandar uma ordem e meu servo é curado. E Jesus disse, vai, eu vou curar o teu servo. Não disse não, ele disse assim, vai e seja como tu acreditaste, que aconteça como tu acreditaste. Então Jesus não atribuía a fé a ele, assim a própria pessoa. Ele se esquivava de trocar trombeta nos milagres que ele fazia. Eu ressuscitei Lázaro. Ó Pai, tu é que faz as obras. O Senhor é o Deus verdadeiro que faz as obras aqui na terra. Eu sou o seu mensageiro, que estou aqui, diante dos homens. Me desculpe, senti nada podendo fazer. As igrejas esperam ver moveres, prosperidade, cura, libertação, para crer em Jesus. Lázaro estava podre, com lepra, mendigo, passando fome, mas ele cria em Jesus. Mesmo sem receber a cura, sem receber prosperidade, sem receber libertação, sem receber nenhuma promessa, ele creu em Jesus Cristo. Morreu mendigo, sujo e podre, mas crendo em Jesus. O erro das pessoas é que precisa ver maravilhas para acreditar, como Tomé. Oh meu Deus, meu Senhor, agora me dizes isso, viste e crê, bem-aventurado quem não viu e acreditou. Então o mundo tem pessoas que são filhos de Deus, família celestial, que basta o chamado do seu pai, eles acorda e o seguem. É a maioria da humanidade, como não são filhos de Deus, pode ver milagres, pode ver maravilhas, pode ver tudo que viram em Jerusalém, e assim mesmo mandaram crucificar o Filho de Deus. E hoje é a mesma coisa. Somente Jesus Cristo não é suficiente para eles. É Jesus Cristo e guardar o sábado. Para os rabinos, é Jesus Cristo e a circuncisão. Para os crentes de hoje, é Jesus Cristo e os dízimos. Jesus para eles nunca é suficiente sozinho. Precisa ter um adereço, algo mais. Outros santos para ajudar, porque Jesus não é capaz de salvar sozinho. Assim eles pensam. Mas eu vos digo que Cristo é o suficiente, único. Único, suficiente é o Cristo, o Filho de Deus nascido na terra, que quis se fazer nosso irmão. E todos que receberem Jesus, receberão o Espírito Santo, e deixarão de ser filho de Adão, para ser filho de Deus, e entrarão nos céus pelas portas. Mas a humanidade, as jovens, igrejas, eles querem lucro, como Judas, vendo quando não deu mais lucro a religião, vendeu o Cristo e a sua religião por 30 moedas de prata. Igual a esse está coberto o planeta. Que se a igreja não tem moveres, se não faz libertação, prosperidade, curas milagrosas, eles não creem em Jesus. Para eles Jesus não é suficiente, limpo, único, não é suficiente. Eles querem algo mais. Por isso grandes multidões irão para o inferno, o lugar do tormento, porque desprezam o sacrifício na cruz do Calvário, desprezam o Filho de Deus. Deus amou esse mundo e seu Filho ofereceu. Que os homens fizeram? Julgaram, condenaram, crucificaram e mataram o Filho de Deus. Por isso o mundo não tem paz. O mundo está essa desgraça, governos ladrões, corrupção em todos os lugares, guerra, doença, peste, fome. Tudo isso porque o povo não crê em Jesus. Porque se o povo cresce em Jesus, o mundo seria outro. Se Adão e Eva tivessem crido em Deus, não teríamos a desgraça de um corpo animal e morar num lugar onde o tormento impera. Teríamos o paraíso, que foi tirado porque não creram. O dilúvio foi mortos como cães. 120 anos Noé, o pregoeiro da justiça, pregou, mas não deram ouvido. Mas Deus os matou como mata cachorro, que hoje é proibido fazer isso, mas Deus faz isso ainda. É com gente ele faz. Aqueles terroristas malignos do Hamas puseram um bebezinho no micro-ondas e mandaram o mundo inteiro ver queimando a criança. Se horrorizaram.
Eu fiquei horrorizado. Mas imagina você, quando Sodoma e Gomorra foi queimada, quantos bebezinhos estavam torrando na brasa do vulcão? Quantas mães grávidas, crianças, jovens, donzela, velhos, morrendo queimado vivo pelo fogo de Deus que caiu do céu. Isso ninguém viu, né? Em 2 Pedro, desculpe. Em 2 Pedro fala, os elementos fundidos, ardendo em chamas, a terra e suas obras serão queimadas. Essa é a verdade. Serão queimados. E Apocalipse 17 fala que o calor queimou a pele dos homens, eles blasfemaram de Deus. A humanidade, eu não entendo como saíram de Deus e viraram contra Ele. 1/3 dos anjos lá no céu foram enganados por Satanás. O amigo íntimo de Deus, Lúcifer, portador da luz, virou-se contra Deus. Ele levou 1/3 dos anjos atrás, aqui na terra. Levou Adão e Eva do lado dele contra Deus. E mais ainda, no deserto, depois da libertação da escravidão do Egito, Deus provou que Ele era o Criador, com as 10 pragas lançando sobre os inimigos de Israel. Trocaram Deus por um bezerro de ouro, um material corrupto. E por aí vai. Esse Deus maravilhoso, nasceu no corpo do Filho, veio aqui na terra pessoalmente e trocaram Ele por um bandido. O que se espera desse povo? O que você espera dessa nação adúltera, pecadora? Gente rebelde. Eu prego para alguns filhos de Deus que estão ouvindo, para que busquem Jesus e se salvem, porque o resto já está condenado. Não serão condenados, já estão condenados. Desculpe, gritar-me da tosse. A palavra de Deus tem falado constantemente. Jesus é suficiente para matar o câncer. Jesus, qualquer tipo de doença, até a morte bateu em retirada de Jesus, o filho da uva de Naim. A morte fugiu dele, porque Jesus, onde ele chega, o inimigo bate em retirada. E a humanidade está nas garras de Satanás, porque não conhece ou não querem, porque está escrito: visto que desprezaste o Senhor, visto que o meu povo, por falta de conhecimento, foi destruído. Recusaram o conhecimento de Deus e hoje estão destruídos. Eles procuram conhecer de política, dicionário, técnica avançada, livros e livros se escrevem sobre eletrônica, tudo eles conhecem, mas não conhecem a salvação que há em Cristo Jesus. Busque conhecer a palavra de Deus, busque a comunhão com o Espírito Santo para conheceres a verdade, para ser liberto, porquanto o povo da terra é escravo, é enganado por maus governantes, é iludido, porque não tem o conhecimento de Deus. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luiz da Bahia, lembrança a Lola de São Paulo, lembrança aos amigos que eu não conheço, lembrança aos meus inimigos, os meus algozes, lembrança daqueles que zombam de mim, lembrança aos filhos que não conheceram ainda Deus e os amigos que eu não conheci. Fiquem na paz do Senhor. Até outro dia, se Deus assim o permitir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz de Jesus seja com aqueles que estão ouvindo. Eu quero dizer que eu estou aqui agora, nesse momento, para dar testemunho de Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Eu já recebi muitas bênçãos do Senhor Jesus, grandes bênçãos já recebi na minha saúde, na minha vida, e eu não queria estar aqui agora falando, porque eu não tenho muito dom com as palavras, não sou muito boa com as palavras, mas eu não posso deixar de falar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele não pode ficar esquecido. Tenho que ser grata sempre ao Senhor Jesus, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, dar o testemunho dele, pois Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante de Deus o Pai. Por isso, irmãos,
Creia no Senhor Jesus Cristo, pois não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida sem Jesus. E tenho que sempre estar dando testemunho de Jesus. Não podemos ser ingratos, porque a cada dia que você acorda, você tem que dar glória a Deus pela sua vida, pela sua saúde, sua família. Não se esqueça disso, porque se não for o Senhor, seríamos destruídos e consumidos. Por isso, tenha sempre no seu coração, grave isso no seu coração, que você tem que estar sempre sendo grato ao Senhor pela sua vida, por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos que você recebe na sua vida. Tenha sempre isso no seu coração, gratidão pelo Senhor, pelas suas misericórdias e seu amor, porque somos todos pecadores, estamos separados de Deus, mas quando confessamos o nome de Jesus e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele está conosco, nos guiando, nos fazemos filhos de Deus, pois Deus nos deu este poder de nos fazermos filhos de Deus quando cremos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, sejamos gratos a cada dia, a cada manhã, por termos vida com abundância e saúde. Grave no seu coração e proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Amém.